Eu vou ficar só no notebook. Beleza, então. Bom, pessoal, boa Espera aí. noite. Sejam bem-vindos aí a Noite. essa nosso primeiro encontro aí, né, de capacitação aí da Agro 365 em parceria com a Embrapa. O Pedro vai estar na estrada aí, só vai dar uma palavrinha com a gente aí, antes da gente começar. Ele já está utilizando o sistema já há algum tempo, já tem algumas, já está sabendo como faz. E aí a gente vai dar continuidade, né? A ideia aqui é a gente apresentar os passo a passo do sistema, né? Desde a configuração inicial até todos os lançamentos, né? O sistema, ele é um sistema que ele atende a parte financeira, fiscal, contábil e de processos, né? Parte de produção. Então, ele é um Certo. sistema bem amplo, né? Então, agora mesmo o Claudio estava falando, tem uns dados aqui que eu não tenho da Fazenda, né? A gente não alguns dados que são exigidos é porque são obrigatórios para a gente poder transmitir dados para a Receita Federal, para poder emitir nota fiscal de produtor rural, né? Mas no caso de vocês que não vai estar utilizando, não vai ter problema, tá? É só a gente colocar onde é dado obrigatório, bota um zero lá e o sistema vai aceitar e vai passar, tá bom? Pedro, se quiser dar uma palavrinha para te continuar a tua viagem aí, fica à vontade. Opa, boa noite. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estamos. Tudo bem com vocês? Eu agradeço aí a participação de vocês. Eu acho que é uma oportunidade também, né, de ter um contato em primeira mão com o programa. Acho que o software está se propondo a fazer é algo bem interessante, que vem ao encontro das nossas demandas, né, enquanto técnicos. E o Zé Daniel e a Agro 365, toda a equipe, está muito engajada em atender todas as nossas solicitações, né? A gente já está validando aí algumas semanas e a gente identifica esses pontos, né, que ainda precisam de melhoria ou de desenvolvimento, está passando, e o pessoal já está trabalhando nisso. Então, eu acho que é muito interessante e a gente agradece a disponibilidade de vocês em contribuir nesse sentido, porque a gente precisa de mais situações, né, práticas, e vocês, com os dados dos clientes, têm essa possibilidade de estar fazendo esses lançamentos, né, estar simulando esses manejos dentro do programa e dando esse retorno, para que a gente possa, de fato, chegar na versão de lançamento o mais correta possível, né? Evitando os ajustes pós-lançamento. Então, eu estou aqui em deslocamento, estou passando Paraíso agora, vou tentar permanecer conectado na medida do possível aqui, mas como o Zé Daniel falou, já tenho utilizado, já estou dominando razoavelmente bem, então acho que ele já fez esse nivelamento comigo, né? Então, queria mais era dar um alô para vocês aí mesmo, desejar um bom treinamento, tá bom? Valeu. Bom, pessoal, valeu aí, Pedro. Obrigado, boa viagem. Bom, pessoal, então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês no software. Eu vou logar numa fazenda que tem dados, tá? E aí nós vamos conversando, vou mostrando. E aí, dentro do possível, eu não sei se vocês já fizeram o login de acesso, vocês viram lá que primeiro vocês têm que aceitar os termos, né? Aí deu aceite os termos, ele direciona para a tela da fazenda. E aí, preenchendo os dados da fazenda, ele vai habilitar os restantes dos menus que tem no sistema, tá? Aí eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Nesse primeiro encontro nosso, pessoal, a gente vai fazer, no mínimo de 4 a 5 encontros para vocês poderem dominar o software todo, tá? Então, nesse momento, hoje nós não vamos tratar de pecuária, tá? Nós vamos tratar, vai ser de cadastros iniciais, né? Porque a gente tem que fazer a configuração do sistema primeiro para ele funcionar, tá? Então, nós vamos trabalhar primeiro essa parte aqui, até financeiro, para depois nós entrar em pecuária, tá? Então, assim, são etapas que, se nós não cumprirmos as etapas iniciais, lá na frente vocês vão precisar de uma informação
que não foi cadastrado aqui, aí vai ter que voltar para fazer. Então, por isso a gente faz essa implantação por etapas, tá? Vai ter mais alguém que querendo entrar, deixa eu ver. O Atila. Olha, o Atila. Ah, ele entrou com... Sou eu tô pelo celular, agora eu tô no computador. Ah, tá. Beleza, então. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, então, pessoal, o sistema, como é que funciona a Agro 365? O objetivo da Agro 365, a gente veio para o mercado com um único objetivo, fazer com que o produtor rural consiga fazer em um único software todos os seus controles gerenciais e controle todos os processos de produção da sua fazenda. O diferencial do nosso sistema para os demais que tem no mercado é que, se vocês forem procurar os outros sistemas no mercado, vocês vão ver que geralmente tem os mais famosos, né? Eles são, ou ele é para agricultura, ou ele é para pecuária. Dificilmente tu vai achar um software que ele faça todos os processos produtivos, né? Tanto agricultura como pecuária, fruticultura. E a Agro 365 consegue fazer tudo isso. Então, a gente tem o produtor rural, ele pode ter quantas fazendas ele quiser, e a gente consegue gerar o resultado individual por fazenda e o resultado do grupo como um todo, né? Então, isso aí é um diferencial. E também a gente consegue gerar o resultado da fazenda como um todo, da agricultura, da pecuária, o resultado individual de cada um e o resultado do negócio todo. Então, esse é o nosso objetivo. Aqui na frente, a gente tem, no painel de controle, né? A gente tem onde a gente insere o perímetro da fazenda e as áreas de produção, tá? E depois eu vou entrar nos menus aqui para vocês passo a passo. Primeiro eu só vou dar uma passada aqui no painel de controle, né? Então, aqui a gente traz os mapas, o sistema já mede os hectares. Aqui, pessoal, essa fazenda que eu estou mostrando para vocês aqui, o sistema permite a gente cadastrar, por exemplo, eu tenho uma fazenda que o perímetro, vamos dizer que seja essa área aqui, e eu tenho áreas fora do perímetro que eu quero gerenciar, que faz parte da fazenda. A gente consegue fazer isso também, entendeu? Se eu cadastrar, eu cadastro, o sistema permite, depois eu vou ensinar vocês como tu colocar retiros separados que tem áreas de terceiro no meio, entendeu? Para gerenciar, tá? Bom, então aqui eu tenho o mapa da fazenda. Aqui embaixo, o sistema traz uma previsão de receitas. Alguém está falando alguma coisa? Quer perguntar ou é alguma interferência? Só para eu entender. Não, é alguma interferência aí. Bom, então, pessoal, eu não estou enxergando vocês aqui porque eu estou projetando a tela, tá? Aí vocês fiquem à vontade aí em perguntar, pode interromper aí e perguntar que eu respondo, tá? Então, aqui no painel de controle, a gente traz uma previsão das receitas e despesas, né? O que ele tem para receber mensal, o que ele tem para pagar e o saldo do caixa. Essa previsão pode ser, tu pode filtrar aqui, eu quero saber mensal, semestral, anual, do jeito que tu quiser, tá? Aqui a gente traz um resumo do custo de produção dele, né? E a gente pode ser no sintético e no analítico. E aí o sistema sempre traz os últimos 12 meses, o intervalo dos últimos 12 meses. Aqui ele vai trazer despesas com mão de obra, os insumos, né? Tudo que tiver lá no plano de contas, né? Do custo operacional efetivo, né? Vocês acho que todos vocês conhecem a metodologia dos custos operacionais, é a mesma que vocês usam aí na planilha da Embrapa, né? Aqui o custo operacional total e aqui traz a margem bruta e a margem líquida do período da fazenda como um todo, né? Aqui a gente traz o resultado operacional dos últimos 12 meses, né? O que ele teve de receita, tá? O que ele recebeu, receitas realizadas é o que ele recebeu. Aqui é o que ele tem para receber, que está em aberto ainda, que não foi dado baixa no sistema. Aqui é o que está em atraso, de clientes que ele vendeu algum produto e não pagaram, passou do prazo de vencimento e não conseguiu receber. E aqui o total de receitas geradas da fazenda dos últimos 12 meses, tá? Aqui a mesma coisa com relação às despesas, tudo que ele pagou, o que está previsto ele pagar ainda, que não foi pago, está em aberto nos 12 meses, o que tem de conta em atraso que ele não pagou, e o total de despesas realizadas, né? E aqui traz o saldo do caixa, vamos dizer assim, né?
receitas menos despesas e o saldo total. E aqui das atrasadas, a mesma coisa, tá? Aqui, a gente, nesse análise de resultado dos apurados, a gente traz um resumo da fazenda por área, né? Então, essa aqui é relacionada à agricultura, né? Eu posso escolher um talhão aqui da fazenda, alguma área da fazenda, então todas as áreas cadastradas, o intervalo dos últimos 12 meses, e ele vai eu escolho o produto, né, que eu produzi naquela área, e ele vai me trazer o total de receita que foi gerada naquela área, que foi colhida, né? A produção vendida, e essas unidades de medidas que estão aqui, ó, elas vocês que determinam na hora que vocês configuram o sistema, pode ser saca, sempre ele vai trazer em duas unidades. Por exemplo, no caso de pecuária, tu pode trazer em arroba em quilos, né? Aí se fosse soja, tu poderia trazer em saca e quilos, ou saca e tonelada. Se fosse, aqui no caso é frutas, ele está trazendo em caixa e quilos, entendeu? Aí se o produtor rural fizer os apontamentos corretamente nas áreas de produção, no caso esse aqui não faz, né? Traria aqui o custeio, né? Tudo que foi gasto com insumos, com horas máquinas, com mão de obra, dentro de cada talhão que ele escolher. E aí traria o custo médio, né? Por caixa e por quilo do produto. E aí ele traz o cálculo da margem bruta total da área, a margem bruta por caixa, a margem bruta por quilo, a produtividade por hectare, a produtividade em quilos por hectare e a margem bruta por hectares em reais. E aí traz o preço médio do quilo vendido, da saca vendido, do produto, como vocês configurar o sistema, tá? Aqui a gente tem um gráfico, né, das receitas realizadas, né, durante os últimos 12 meses. Tu pode mudar aqui o intervalo a qualquer momento e filtrar o período que tu quiser. Então, qual a ideia aqui, pessoal? O sistema, como a gente claro que tu segue o ano agrícola, né, de 12 meses, tu segue o ano fiscal do jeito que tu quiser. Mas o momento que tu quiser, se tu quiser puxar intervalo dos últimos 12 meses, de qualquer mês, tu consegue fechar custo de produção, entendeu? Sempre analisando os últimos 12 meses, para poder fechar um ano, tá? Daniel, Ah, então, dentro dos últimos 12 meses, por exemplo, quero saber só no último quadrimestre. Tem como colocar o intervalo do quadrimestre. tem como colocar, só que o último quadrimestre ele não representa uma realidade do negócio. Por isso que assim, tu quer saber qual é o custo da minha arroba agora em abril? Ele vai pegar 12 meses para trás, entendeu? Porque tu analisar 3 meses só não vai te trazer um dado real do negócio, né? Porque a gente sabe que é cíclico, né? Então a gente tem meses que tu tem muita despesa, meses que tu tem pouca despesa, meses que tu vai vender mais, meses que tu vai vender menos, né? Então isso aí influencia. Por isso que pecuária, no caso de fruticultura irrigada, isso não acontece, né, Claudio? Porque o cara vende o ano todo, né? Tá vendendo o mês todo, vende, compra, vende, aplica insumos, né? Mas as atividades que são cíclicas, né? Que começa num ano e acaba no outro. Porque aqui no sistema tu pode configurar o ano agrícola de duas maneiras. Tu configura ele ano fiscal e ano agrícola, normal, né? E aí tu pode fazer as duas análises conforme tu quiser depois, entendeu? Pelo ano fiscal e ano agrícola. Porque contabilmente para a Receita Federal o que vale é ano fiscal, né? Então a gente teve que fazer esses ajustes, né? Então esse Não, painel que você... com relação aos dados econômicos, sem dúvida. Mas, às vezes, com relação a alguns dados técnicos, eu quero fazer alguma observação dentro do período de um ano, né, num determinado período, às vezes é interessante a gente ter isso. Tu pode Pelos filtrar, dados técnicos. tipo, águas, pré-água, seca, pré-seca, né? Fazer os intervalos, né? E puxar os custos, né? Sim, sim. Por exemplo. Tá. Pessoal, então, assim, esse aqui é o painel de controle, né? Hoje, a gente tem esse painel de controle, ele está direcionado para agricultura e fruticultura, tá? Nós estamos desenvolvendo um painel de controle, vai ter um botãozinho desse aqui, ó, que nem tem aqui em cima. E aí vai ter o painel de controle da agricultura e o painel de controle da pecuária. E aí vai trazer dados da pecuária que nem a gente tem Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês aqui.
Vou mostrar só para vocês verem o que nós vamos trazer de dados na pecuária, no painel de controle da pecuária. Ó, a ideia, pessoal, do painel de pecuária, a gente vai trazer cotações, né, do boi, cotação do bezerro, e aí vai trazer nesse formato aqui, ó, na parte de pecuária, né, total de matrizes, né, peso médio das matrizes, vai trazer essas caixinhas aqui, entendeu? Média de score corporal, aí vai trazer essas informações no painel de controle da pecuária, tá? Só para vocês terem ideia como é que vai ser o painel, né, com esses tipos de gráficos aqui, entendeu? Bom, então, pessoal, visto os painéis de controle, o primeiro passo para vocês começar a configurar o sistema de vocês aí, vocês abriram o sistema, né? Vocês vão ter que vir aqui no centro de custo. Ah, eu não consigo, peraí, eu vou ter que entrar numa fazenda aqui só um pouquinho. O centro de custo só cadastra o contratante, tá? Usuários não cadastra, que eu estou como suporte, então eu não consigo acessar. Eu vou acessar uma outra fazenda aqui. Então, como vocês vão entrar aqui, né, como contratante, que é essa senha de usuário que vocês têm aí, entendeu? E vocês vão entrar em centro de custo e vocês vão habilitar para vocês aí, se vocês entrar no sistema de vocês, está aparecendo só o centro de custo pecuária de corte, certo? Vocês têm que entrar aqui, ó, e criar descendente. O que é criar descendente? Vocês vão criar aqui pecuária de corte cria, por exemplo, certo? Aí marca assim, permite apontamento e salva. Aí pecuária de corte recria. Então, esse centro de custos que vocês estão montando aqui, ó, criar descendente, recria. No caso de vocês, a gente vai ser mais recria, né? Marca para ambos ali, né? Salvou, beleza. Quando vocês forem configurar, criou o centro de custo aqui na pecuária que vocês vão estar utilizando, vocês vão vir aqui, ó, para cadastrar a fazenda, que é o próximo passo, certo? E a hora que vocês forem cadastrar a fazenda, eu vou digitar essa fazenda aqui, ó, tá? Como é que cadastra a fazenda? Eu importo o perímetro da fazenda, eu posso desenhar, né, o perímetro, ou eu posso importar o KML. Como é que eu desenho o perímetro, Daniel? Eu venho aqui, agora eu vou mostrar para vocês, vou apagar aqui só para vocês verem, não vou salvar. Ó, para eu desenhar o perímetro, eu vou clicar aqui e vou fazer o desenho normal e vou salvando, entendeu? Do jeito que for o meu desenho, se eu não tiver o KML da fazenda. Aí eu monto o perímetro aqui, salvei, né? Ele já vai calcular o perímetro aqui, já vai medir, vai dar quantos hectares que a fazenda tem aqui. Aí eu salvo o perímetro e aí depois eu vou adicionar as áreas, tá? Aí o detalhe, quando vocês vão cadastrar o perímetro primeiro, né? Importando o KML ou desenhando, o sistema vai pedir essas informações para vocês aqui. Vocês coloquem, no caso de vocês aí, coloca só o nome da fazenda, né? Aonde foram itens obrigatórios aqui, ó, que vocês não têm, coloca zero, tá? E aí o sistema aceita salvar, tudo que for obrigatório que não tem, coloca zero, tá? Aí cidade, município, vocês vão saber, né? CEP, aí se não souber, ó, o CEP, porque ele vai trazer o mapa em cima da cidade do município, tá? E aí, pessoal, um negócio importante aqui, que vocês têm que fazer, dentro do cadastro da fazenda. Aqui vocês podem inserir a logomarca da fazenda para sair nos relatórios, tá? E aqui vocês vão colocar o valor de terra nua. O que é o valor de terra nua? É quanto vale essa terra sem nenhuma benfeitoria, terra bruta. Porque esse valor ele vai ser utilizado depois para fazer o cálculo do custo de oportunidade da terra, que é quanto que o meu dinheiro que está aplicado na terra renderia se tivesse aplicado no mercado financeiro.
Então, vocês vão aplicar aqui o valor da terra nua, sem nenhuma benfeitoria. A gente recomenda que use o RIT do BASA, lá tem aquele valor de terra nua, né? Você pode estar usando aquele valor aqui para o estado, né? É importante lembrar que quanto maior for esse valor, maior é o custo de oportunidade, menor é a rentabilidade do negócio, certo? Então, isso tem que ser levado em consideração. Eu não posso, porque às vezes o produtor ele quer botar o valor de mercado. Não pode botar o valor de mercado da terra, porque não tem negócio que se torne rentável, né? Se a gente for analisar todos os indicadores. E aqui eu vou botar uma taxa de remuneração do capital ao ano, que a gente recomenda botar uma taxa Selic, aí, alguma coisa nesse sentido, tá? E aqui vocês vão marcar controla estoque sim, para vocês poderem fazer controle dos insumos. E aí, pessoal, o importante, ó, tem que marcar aqui, ó, vocês cadastraram o centro de custo aqui, eles vão aparecer aqui para vocês, e vocês precisam marcar eles aqui para que possa depois aparecer na hora dos lançamentos. Ok? Ficou claro para vocês aqui essa parte de cadastro da fazenda? Eu não vou salvar aqui porque eu estou na fazenda de um cliente aqui. Daniel, Ah, pelo menos na minha aqui está parecendo que o tipo de exploração do imóvel ele está cinza, ele não está branco para poder preencher. é porque o de vocês, quando eu cadastrei vocês lá, os contratantes, eu coloquei que vocês não iam utilizar o livro caixa. E aí, por isso que não precisa preencher, entendeu? Ah, tá. Então ele não vai ter problema de não vai ter problema na hora de salvar. Porque o livro caixa é só para produtor rural que fatura acima de 4,8 milhões de reais por ano, entendeu? E não vai ser o nosso caso, né? Acho que não. Assim, porque aí, pessoal, outra coisa. Lá na hora que vocês forem implementar na fazenda, vocês têm que conversar com o produtor rural para vocês decidirem se vocês vão aplicar o sistema em tudo ou vai aplicar só no módulo que vocês estão gerenciando, entendeu? No módulo lá de intensivo, né? Isso aí tem que ser definido logo no começo lá com o produtor, tá? Ele não, Daniel, ele não salva não sem tiver o tipo de exploração imóvel. Ele mostra a setinha lá que tem que preencher. Então, Giane, anota isso aí para o menino, pedir para o Clésio corrigir, então, que era para salvar. Ok. Eu consegui salvar. Tu conseguiu? Então deve ter alguma outra coisa sem preencher aí, é o Sérgio que está falando, né? Isso, sou eu. Deve ter algum outro campo que deve ter ficado sem preencher. Tu conseguiu salvar, Cláudio? Eu consegui salvar, só que eu não preenchi os centros de custos antes de salvar. Tá, mas agora tu pode ir lá criar o centro de custo, certo? Tu volta lá no teu cria o centro de custo, aí tu edita e vem aqui e marca o teu centro de custo, tá? E salva novamente, né? Giane, outra coisa, Giane, tu anota aí, faz favor, para o Claislan, para quando o cliente novo acessar a primeira vez, não abrir mais na tela da fazenda, abrir na tela do centro de custo, tá? Porque hoje ele abre na tela da fazenda, não é isso, Cláudio? 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 Eu estava olhando aqui no meu. Ele abre na tela da fazenda. Sérgio? Oi? Quando tu abriu o teu a primeira vez, tu aceitou os termos e ele já te colocou na tela da fazenda, foi isso? Foi. Tá, então é isso, Giane, viu? Quando ele aceita os termos, ele tem que vir para a tela do centro de custo primeiro, tá? Em vez de ser a tela da fazenda, que antigamente nós não tinha essa função do centro de custo aqui, desse jeito, e aí o pessoal da TI lá não ajustou isso aqui ainda. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não, exatamente isso aí mesmo. Todo mundo, na hora que abre na tela da fazenda, para cadastrar. Não abre. Tá. Bom, então cadastramos o perímetro, né, e cadastramos a fazenda. Qual é o próximo passo? Agora o próximo passo é adicionar as áreas da fazenda. Quando tu vai adicionando, tu pode ver, se tu criou uma fazenda aí, não tem essa setinha aqui, ó. Essa setinha aqui, ela só aparece para te abrir o momento que tu começa a adicionar a área aqui, certo? Então, essa fazenda aqui, eu já adicionei os pastos aqui, eles começam a aparecer aqui embaixo, tá? Então, como é que a gente faz? Eu vou vir aqui e vou adicionar uma divisão interna da fazenda agora, certo? Aí, ó, eu posso adicionar... Oi. Marcione,
Se eu importar o KML com todas as divisões? Ele não vai. Tu tem que importar primeiro o perímetro e aí depois tu tem que inserir nas divisões uma a uma. Entendi, beleza. Tá? Aí, ó, pessoal, eu vou adicionar uma nova área. Eu posso vir aqui, né? Vou adicionar uma nova área dentro do perímetro, ó, e eu vou desenhar. Eu venho aqui e faço uma outra divisão, por exemplo. Vou pegar aqui. Ó, vocês prestem atenção. Ó, aqui, tá vendo aqui? O sistema ele aproxima e pega o ponto, entendeu? Para poder ficar bem feitinho o mapa, certo? Então, ó, tá vendo aqui que ele vai em cima dos pontos, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele cola no ponto, ó. Senão o mapa vocês têm que fazer assim, ó, para isso eu vou botar um piquete dentro do perímetro que aproveita a cerca do perímetro, né? Então eu tenho que pegar e ir colocando os pontos para não dar problema, tá? Entenderam como é que é? Ó, eu quero cancelar o último ponto, ou posso ir cancelando ponto a ponto, ou aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui, vou inserir área, ó. Ó, remover o último verso. Ele vai removendo aqui, certo? Se eu não finalizar aqui, ele volta os pontos que eu coloquei, entendeu? Então eu tenho que fazer aqui, ó. Se eu cancelar, ele vai cancelar tudo. Se eu finalizar, ó. Aí eu quero apagar essa área, eu venho aqui, clico nela e tem que finalizar. Se eu não finalizar, a área volta para ali, tá? O que que acontece, pessoal? Quando vocês desenham o perímetro, vocês desenham uma área. Deixa eu mostrar aqui. Legal, vou fazer um piquete aqui. Ó, vocês podem vamos dizer que nós vamos fazer essa área aqui. Ó, não foi possível carregar o ícone. Por que que não foi possível carregar o ícone? Porque eu não marquei aqui. Se eu tivesse marcado aqui embaixo primeiro, ó, o ícone já aparecia ali em cima, tá vendo? O ícone. Dentro do piquete que eu marquei. Aqui, ó, vocês podem mudar a cor. Definir a atividade. Então, tu pode. O correto seria o quê? Tu marcar a atividade primeiro, colocar a cor que tu quer fazer, botar o nome, né? Do item aqui. E aí depois tu ia ali e desenhava o mapa. Mas tu não tem problema nenhum. Tu pode desenhar um mapa e depois vir e colocar, certo? Aqui, ó, também, ó. Tu pode adicionar, se tiver alguma infraestrutura no local, tu pode clicar aqui, marcar, ó, né? O curral. Tu vai aqui e o ícone do curral vai estar aqui, ó. Aí tu posiciona ele em cima do curral. Entendeu? A mesma coisa se nesse piquete aqui tiver um coxo, certo? E tem um bebedouro. Aí tu marca. Só que esses itens de infraestrutura, tu só pode colocar eles depois que tu colocou a área e desenhou um mapa lá, tá? Senão ele não carrega. Aí, ó, ele sempre vem um embaixo do outro. Aí tu puxa, ele vai estar ali, ó. Tá vendo aí, ó? Aí tu posiciona, ali é o coxo d'água, ali é o bebedouro e tu posiciona na área, certo? O sistema, ele é feito para esse ícone ficar em cima do nome do piquete e em cima da área. Às vezes, quando tu salva um mapa por questão de distância, ele meio que descentraliza. Aí tu pode, a hora que tu vem no painel de controle que tu olha que está muito longe, tu pode vir na área editar e tu arrasta o ícone para cima e salva, tá? O nome do piquete, a gente recomenda que não coloque nome muito grande, tá? Para não, porque quanto maior o nome, pior fica de tu visualizar lá no painel de controle, tá? Aqui, ó, tu vai informar se a área é produtiva ou não, tá? E aqui é o seguinte, o sistema, a hora que tu mede o piquete ali, trazer a área total. E aqui tu tem a área produtiva e a área improdutiva. Se tu tiver uma matinha aqui no meio do piquete, e tu sabe que essa matinha tem 0,60, tu vem e digita aqui, ó, que ele já vai descontar da área produtiva. Por quê? Porque nós vamos calcular os indicadores de produtividade em cima da área produtiva. Tá certo? Beleza, pessoal? O meu eu só não consegui preencher aquelas partes ali, mesmo que tá assim. Até tirei uma foto e mandei aí no grupo do WhatsApp. Não Como é sei que por quê. Sérgio? Eu
eu mandei até uma foto aí no grupo do WhatsApp, que tipo de exploração de imóvel, NIRF, CCIR, o meu eu não consigo preencher nada nele. Aí ele não salva. Pois é, ó, mas tu não preencheu a cidade, aí, ó, tu não preencheu o bairro, tu não preencheu o endereço, que é obrigatório, aí ele não aceita salvar, entendeu? Tu tem que botar o CEP, tu tem que botar a cidade, o endereço e o bairro, que é obrigatório, tá vendo? Aí vai salvar. Só que esse cinza mais escuro aí, ó, ele não deixa eu preencher. Não, mas esses cinzas não vai deixar mesmo. Não? Esses aqui porque quando ele tá cinza assim, tu não precisa preencher, entendeu? Tá. Tá bom. Eu vou ver aqui se vai dar certo agora. Tá, aí esse controle de estoque teu tá não, porque eu acho que eu cadastrei sem controle de estoque para ti lá. Eu vou ter que arrumar ali para ti, tá? Deixa eu ver aqui, Depois eu entro lá e arrumo. Esse controle de estoque aqui tá cinza? O controle de estoque para ti? Não. Esse eu consigo mexer. Ah, tá. Então tu bota assim aí, tá? Sim, coloquei. Tá, beleza, então. Aí Depois eu fui salvar, eu vou mandar outra foto aí. Ele pede lá o item na lista, lá daquele lá. Ó. Mas tudo bem, depois a gente vê. Daniel, tem uma dúvida. Diga. A fazenda lá no PC, no meu PC da minha estação de trabalho na Embrapa. Agora aqui no meu notebook, eu abri, né, o Agro 365, eu apareço aqui, tal, até aparece no primeiro Fazendas, aí o contratante aparece lá o meu CPF, meu nome, mas eu não consigo abrir o mapa da fazenda que eu salvei. Eu pesquisando, não aparece. Eu vou aqui, clico em filtrar. Não, mas tu tá onde? Tu entrou com o teu usuário, só vai aparecer a tua fazenda aqui em cima que tu cadastrou. Para te ver o mapa da fazenda, tu vê o mapa no painel de controle, tá aparecendo o mapa que tu cadastrou aqui? Não tá. Hã? Não tá. E vai aqui no cadastro de fazenda, tá aparecendo a fazenda? Fazenda. Peraí, deixa eu ver onde você está me mostrando. No cadastro de fazenda, tá. Não, aí, ali, se você for ali, ó, em selecione, ali, por exemplo, eu cliquei, tá, o contratante tem meu nome e meu CPF. Não, seleciona onde? Na Qual caixa menu? contratante. Na caixa de contratante aí. Não, mas não tem caixa de contratante aqui. Nessa página que você está mostrando para mim, para a gente agora aí, tá lá, ó, pesquisar por nome contratante. Aí eu pus lá, na setinha, cliquei, aparece lá. Não, mas aqui tu não tem que pesquisar. A tua fazenda está aparecendo aqui embaixo? Isso aqui é para quando... Tá. Hã? Não está aparecendo nenhuma informação cadastrada. Então tu não salvou a fazenda a hora que tu cadastrou. Então aconteceu igual o Sérgio, mesma coisa. Ah, então, hein, Giane, verifica isso lá então, tá, Giane? Vê se não tá salvando mesmo, tá? Ok. Adicionou os centros de custos? Hã? Já conseguiram adicionar os centros de custos? Porque às vezes não salva, lembra? Ah, tu adicionou o centro de custo, Cláudio? Não, eu não adicionei o centro de custo. Então adiciona primeiro o centro de custo, depois tenta cadastrar a fazenda de novo aí para nós ver, tá? Aí confere, tu cadastra o centro de custo primeiro, bota lá recria ou cria, e aí depois tu vai para cadastrar a fazenda e cadastra uma área qualquer aí só para te ver se vai dar certo. Aí depois tu cadastrou, depois tu pode editar e mudar o mapa do jeito que tu quiser, tá? Bom, pessoal, então aí cadastrou a fazenda, né? Cadastrou a fazenda e foi adicionando todas as divisões internas da fazenda, tá? Que elas vão aparecer aqui embaixo. O próximo passo é cadastrar a safra, tá? Como é que eu cadastro a safra? É só vir adicionar novo, né? Aqui, vai botar a safra 24, 25, por exemplo, né? Bota o nome da safra aqui, né? 24, 25. Aqui só vou botar. Aí vai botar o data de início e data final da safra, né? E aqui vocês vão escolher, ó, evolução do rebanho. Habilitado quer dizer o quê? Que quando vocês, esses meses quando vocês botar aqui habilitado, desabilitado, o sistema não vai avisar para vocês que tem que evoluir o rebanho. Aliás, ele vai evoluir o rebanho automático no habilitado, tá?
E vocês vão definir qual é o mês que eu quero que evolua o rebanho. Ah, eu quero que primeiro semestre em maio na vacina e segundo semestre em novembro, certo? Aí o que o sistema vai fazer? Quando chegar em mês de maio, a hora que vocês logam no sistema, ele vai dar uma mensagem para você: deseja evoluir o rebanho? Aí ele vai fazer a evolução automática das categorias, entendeu? Aí durante o mês de maio ele vai ficar aparecendo essa mensagem. Se vocês, durante o mês de maio, não evoluir o rebanho, mesmo ele dando a mensagem não evoluir, passou o mês de maio, ele não vai avisar mais, só vai voltar a avisar em novembro, tá? Então, essa aqui é uma opção. Tu pode evoluir o rebanho manual ou tu pode evoluir o rebanho automaticamente, tá? Eu não vou salvar aqui a safra, mas eu vou mostrar aqui essa safra, vou editar essa safra aqui para vocês. Ó, o que acontece? Eu marquei a safra aqui. Aqui, a safra começou na agrícola, 1º/7 a 30/6, né? Aqui o sistema, ele mostra todas as semanas do ano, tem 52 semanas, se eu não me engano. 52 semanas, certo? E aqui ele traz todas as semanas do ano, a data que começa a semana e a data que termina a semana, e uma identificação de cor para cada semana. Isso aqui para vocês não tem serventia. Isso aqui a gente usa para agricultura, para fazer questão de fruticultura, marcação de frutas, né? Não interfere em nada para vocês, tá? O importante para vocês é marcar aqui a data de início, data de fim e habilitar a evolução do rebanho e os meses que querem que evolua o rebanho. Bom, cadastrada a safra, o próximo passo, né? Cadastrou a safra. Não esqueçam, tudo que vocês fizer, vocês têm que descer no botão aqui e salvar, porque senão não entrou, saiu e não salvou, tá? Bom, o próximo passo da configuração do sistema é a gente cadastrar as pessoas envolvidas no negócio, tá? O que acontece? O sistema, tudo que vocês forem fazer nele, ele vai pedir uma pessoa. O que é pedir uma pessoa? Quem é o responsável pelo registro da desmama? Quem é o responsável pela registro da pesagem? Se eu vou pagar uma conta, eu tenho que informar qual é o fornecedor que vou estar pagando essa conta. Se eu estou vendendo, eu tenho que informar para quem é que eu estou vendendo, o cliente. Então, essas pessoas, elas têm que estar cadastradas no sistema, tá? Que são esses cadastros aqui, são cadastros simples, né? Por exemplo, aqui eu vou mudar de fazenda de novo, vou abrir uma outra aqui, só um pouquinho. Já 2 fazendas abertas aqui fica melhor. Então, pessoal, aqui, ó, estamos aqui no menu pessoas, né? Então, aqui tem uma ordem lógica de cadastro das pessoas também. O primeiro, se vocês seguirem essa ordem, cada vez que vocês abrem o menu, vocês preenchem nessa ordem aqui, o sistema vai estar redondinho para trabalhar. Então, a gente tem vocês podem ver que a ordem é lógica. Primeiro, eu cadastro o centro de custo, porque eu vou precisar da informação do centro de custo na fazenda. Depois que eu cadastro a fazenda, eu cadastro a safra, porque eu vou precisar dessas safras lá na frente da hora de cadastrar, puxar relatório. Eu vou cadastrar as pessoas, né? E para eu cadastrar as pessoas, aqui, ó, primeiro passo é criar os perfis de usuário. O que é os perfis de usuário? O sistema aqui, ó, no perfil de usuário, tem todas as funcionalidades do software, tá? Tudo que o software tem está aqui, de funcionalidade. O que o cara vai fazer aqui? O dono da fazenda, ele vai criar os perfis. Ah, o tratorista, ele não precisa acessar o financeiro da fazenda, né? Então, ele vem aqui e marca somente, ó, o financeiro o cara não vai acessar. Aí eu tiro o financeiro dele. O que o tratorista acessa? O tratorista só acessa a agricultura na parte de apontamento, né? Que vai fazer lá controle de abastecimento, horas máquinas, né? Então eu venho aqui e marco só aquilo que ele vai estar utilizando no sistema.
E aí eu vou deixando... Quando ele abrir o sistema, não vai aparecer esse monte de menu que tem aqui para o usuário da fazenda. Vai aparecer só aquilo que o dono deixou ele ver, tá certo? Então, sempre, geralmente, a gente cria um perfil de administrador, né, que seria o gerente da fazenda, que a gente pega e marca tudo para ele, entendeu? Marca tudo. Vou botar aqui, marcar. Ó, aqui em pecuária, né, eu tenho aqui, ó, tem uma funcionalidade que não cabe aqui dentro, entendeu? Então, vocês depois eu recomendo vocês entrar aqui e verificar todas as funcionalidades. Ah, detalhe, se vocês marcam, ó, por exemplo, ó, se eu marcar o de cima aqui, pecuária, vai habilitar tudo, tá? Agora, se eu quero marcar dentro da pecuária, eu quero que o cara, dentro daqui da pecuária, eu quero que ele só trabalhe a questão da... que o peão lá no campo lá, eu só quero que ele registre nascimento, morte, perda, e eu não quero que ele faça venda nem compra. Se eu marcar aqui, eu marquei tudo, ó, certo? Então, o funcionário lá, ele não... O que eu faço? Eu sempre prefiro marcar aqui, depois desmarco o que ele não vai usar, fica mais fácil, entendeu? Então, o peão lá só vai marcar o nascimento, morte e perda. Aí, no manejo, o que o funcionário vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer pesagem do gado, ele vai servir sal no coxo, ele vai apartar, ele vai fazer vacina, vai desmamar e precisa localizar animal. E aqui o processamento é o curral. Depois eu vou explicar isso para vocês lá na frente, tá? Só para vocês entenderem o que é o perfil de usuário. Então, vocês, como técnico da Embrapa, vocês, nessa fazenda que vocês vão implantar o software, seria interessante vocês criar um perfil para o dono da fazenda, né? E um perfil para o funcionário que faz as movimentações lá. Aí vocês vão cadastrar o perfil do dono. Oi? Perfeito, isso aí, muito bom. Tá? Aí, esse perfil do... Porque, no caso, como eu cadastrei vocês como contratante, é como se vocês fossem o dono da fazenda, tá? E o dono da fazenda lá vai ser o administrador, né? Mas isso aí para ele não precisa nem saber disso, não importa, tá? Depois lá na frente, se ele for usar o software, ele mesmo for manipular o software, aí a gente passa ele para dono da fazenda. A outra coisa também, hoje você está liberado para vocês uma fazenda só, porque nós estamos fazendo o teste, né? Depois eu vou habilitar, o Atila tem 15 fazendas. Aí eu vou habilitar para o Atila 15 fazendas, para ele poder cadastrar 15 fazendas. O Atila vai poder ver todas as fazendas que ele trabalha e o dono da fazenda só vê a fazenda que tu permitiu ele, entendeu, Atila? Então ele só vai ver a fazenda dele, tu vê a fazenda de todos. Tu pode mexer na fazenda de todo mundo e cada um só mexe na sua fazenda, quem tu dá o acesso. Ok? Pessoal, eu esqueci de falar para vocês, ó. A Giane que está aqui, ó, ela é do nosso suporte, tá? Esse botãozinho que tem no software aqui, ó, do WhatsApp, quando vocês clicam nele, vocês vão abrir uma conversa com o nosso suporte, tá? E aí vocês começam a conversar, ó, estou fazendo lançamento da Agro 3005, tem uma dúvida. Quando vocês enviar a mensagem aqui, quem vai estar atendendo vocês é a Giane, a gente tem o Bernardo e o Luca, que estão no suporte hoje, tá? Em horário comercial, eles estão sempre lá. O nosso horário de suporte é das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, durante o dia da semana, tá? É os dias que a gente tem suporte, tá? A Deia, que está aqui na sala com a gente, também é a parceira nossa, que vai começar a trabalhar com a gente, por isso que ela está aqui na sala participando do treinamento para ela entender mais um pouco do sistema, que ela está sendo treinada, tá bom? Bom, então vamos lá. Criei os perfis, né? O próximo passo é cadastrar os proprietários da fazenda. Aqui no caso, dessa fazenda Agropilate aqui, ó, tu vai vir aqui, como é que tu vai fazer? Aqui tu vem adicionar o novo proprietário, tu bota o CPF do cara, aí aqui tu vai botar os dados do proprietário mesmo, tá, pessoal? Vocês vão sentar com ele lá, vai pegar os dados dele, porque assim, ó, para criar o usuário para ele, vai ter que ter e-mail. Todo mundo que for ter o usuário tem que ter e-mail. Se o peão lá, o vaqueiro não tem e-mail, a gente não consegue criar o usuário. Aí tu vai ter que criar um e-mail para ele lá,
para ele poder ter usuário. Então, aqui no cadastro de proprietário é bem simples. Tu vai cadastrar o CPF do cara. O proprietário pode ser CPF, pode ser empresa também, né? Às vezes o cara tem CNPJ na fazenda. Vai botar o nome. Aqui, ó, tu vai botar a inscrição estadual. O que que acontece? Às vezes, o mesmo CPF tem 4, 5 inscrições estaduais, porque o cara tem fazendas diferentes, certo? Cada fazenda é uma inscrição, ou ele tem numa fazenda, ele tem escrituras, matrículas diferentes, e ele tem mais de uma inscrição na fazenda, então tu tem que inserir todas as inscrições dele. E aqui, ó, vai aparecer a fazenda que tu já cadastrou aqui em cima, tá? Que ele é proprietário. Às vezes tu tem 2, 3 fazendas aqui. E aí o que tu vai fazer? Essa fazenda aqui, ele é proprietário de quanto por cento? Isso aqui, por que tem isso? Porque tem fazendas que tem 2, 3 sócios, certo? A fazenda é da família, um espólio, alguma coisa assim. E aí um tem 30%, outro tem 40% e outro tem 50%, tá? Por que a gente pede essa informação? Porque como o sistema ele transmite as informações para a Receita Federal para fazer o livro caixa, quando eu informo que esse proprietário aqui ele é dono de 50% dessa fazenda, toda a nota fiscal de compra de insumo, tipo assim, uma nota de 10 mil. Aquela nota fiscal de 10 mil, ela tem que fazer parte do imposto de renda dos 3 sócios. Só que se ela é 10 mil, ela vai 5 mil para um sócio, né, que é o dono de 50%. Se tem mais 2 sócios de 25%, ela vai botar referente à nota tal, 2.500 que referente ao sócio, entendeu? Então, isso é para poder separar no imposto de renda. No caso de vocês não vão usar, mas vocês vão ter que informar aqui alguma informação. Pode deixar 0 se quiser, tá? Todo item que tiver o asterisco, que vocês não têm a informação, só botar um 0 ali que ele vai para frente. Tá? Aí, a fazenda pode ter quantos proprietários quiser e quantas inscrições estadual quiser, tá? Depois de cadastrar os proprietários, o próximo passo é cadastrar funcionário, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui adicionar um novo... Ah, pessoal, esqueci uma coisa aqui para vocês. Ó. Fala para vocês que é importante. Vocês podem... O sistema permite vocês importar dados. O que é importar dados? O cara tem 10 funcionários na fazenda. Eu vou ter que clicar aqui e cadastrar um por um. Tu pode vir aqui nesse aqui, ó, nessa Excel aqui, ó, e tu vai clicar em importar. A hora que tu clicar em importar, ele abre essa tela, tu faz download da planilha, tá? E aí tu vai baixar essa planilha no teu downloads. Aí tu pega, abre a planilha, certo? E aí, ó, tu vai preencher aqui somente os dados que são obrigatórios, que é os que estão em vermelho. Tu pode botar aqui 10 funcionários de uma vez, bota o nome dele, tu salva a planilha, certo? Deixa eu fechar aqui. Tu salva a planilha, né? Tu preencheu os dados, salvou a planilha, aí tu vem aqui, ó. Aí, por exemplo, tu baixou a planilha, preencheu. Aí tu volta aqui de novo, clica aqui, importar, escolher o arquivo, aí tu vai lá onde está a planilha, que tu preencheu os dados, tu clica nela, abre, ela vai aparecer aqui e tu importa. Quando tu importar, o sistema vai cadastrar todos os funcionários de uma vez só. Entendeu? Ou se não, se for só um funcionário 2, tu vem aqui e adiciona os dados do funcionário, tá? Lembrando aqui, ó, não é obrigatório o e-mail, porque nem todo funcionário tem e-mail. Mas o funcionário que tu quiser criar um usuário para ele aqui embaixo depois, é obrigatório ter e-mail, tá? Então, aqui no funcionário é só CPF, nome, né? Cidade que ele é, as outras informações. Aí aqui tem por exemplo, aqui tu vai escolher vaqueiro, né? Não é obrigatório, bota a data de nascimento, cadastra só os itens obrigatórios, o restante não precisa, tá? E aqui, ó, pessoal, que é importante, ó. Quando tu cadastra um funcionário, tu já pode criar o usuário dele na mesma hora que tu tá cadastrando ele. Se tu deixar marcado não aqui, tu salvar, e aí depois, lá na frente, tu quiser criar um usuário para ele, tu vai ter que entrar aqui embaixo para criar o usuário. Se eu colocar que eu vou criar o usuário dele na hora já, eu boto sim, ó. Aí ele já habilita aqui qual é o perfil, que tu já cadastrou o perfil lá em cima, né? Esse aqui, esse vaqueiro, ele vai ser
né? O apontador, tal, tu escolhe o perfil dele, e aí a hora que tu salva, a senha, o usuário dele vai ser o e-mail dele e vai ser o CPF dele que ele cadastrou, tá? 100 pontos que tu cadastrou aqui. E já está criado o usuário dele. Agora, se o cara, tu cadastrou o funcionário aqui hoje, e aí daqui um mês tu quer criar um usuário para ele, aí tu vai vir aqui em usuários, em pessoas, né? Usuário, e aí tu vai só vir aqui adicionar novo, tu vai digitar o CPF dele aqui, ó, o CPF, e aí já vai carregar os dados dele, porque tu já cadastrou ele, aí tu só escolhe o perfil aqui, escolhe a fazenda que ele vai acessar, entendeu? E salva. E aí tu tem que criar uma senha para ele. Aí tu cria uma senha facilzinho. Eu recomendo botar o CPF do cara, porque geralmente o CPF todo mundo sabe decor, né? O CPF já vai aparecer aqui em cima para ti, tu já digita ele aqui sem ponto, sem nada, e já cria o usuário do cliente, tá? Então, aqui em pessoas, o cadastro é bem simples, né? Todos são mais ou menos parecidos, ó. O de fornecedor é a mesma coisa, tá? Tem algumas diferencinhas, por exemplo, fornecedor, o cadastro tem o mesmo. Existe aquela mesma funcionalidade de importar, né, todos os fornecedores, tá? Pessoal, aqui nesse Saiba Mais, eu nem falei para vocês, mas esse Saiba Mais aqui, ó, são vídeos tutoriais que a gente tem que ensina a fazer a operação dessa tela, entendeu? Então aqui a gente tem um videozinho que ensina, mas tem muitas dessas telas aqui que o vídeo está desatualizado, a gente está ainda refazendo porque houve muitas atualizações, né? E a gente acaba que sempre coloca uma nova funcionalidade e o vídeo acaba ficando desatualizado, mas ele dá a noção bem legal de como preencher a tela, né? Que tu tem que preencher. Então, tu vai ver que todas essas telas têm aquele saiba mais ali. O fornecedor, mesma coisa, só obrigatório os dados com um asterisco, né? Importante aqui, pessoal. A gente tem um módulo, que depois eu vou mostrar isso para vocês lá na frente, suprimentos, tá? Que ele manda, se o cliente, se vocês quisessem fazer cotação de compra, tudo automático, é importante ter o e-mail do fornecedor aqui e o telefone que vocês colocam do fornecedor, a gente recomenda colocar o celular do vendedor que atende vocês, que atende o produtor rural na loja. Porque o sistema vai mandar automaticamente no WhatsApp dele uma solicitação de orçamento, entendeu? Manda um formulário para ele e ele abre o formulário, ele já bota o valor e a proposta, o orçamento já vem para dentro do sistema para que o dono da fazenda autorize. Então, isso aqui funciona assim. O gerente da fazenda está lá na fazenda e o dono está em São Paulo. Aí queimou a bomba do trator, bomba d'água do trator. Aí ele entra aqui em suprimentos, né? Lá em suprimentos, e vai fazer uma solicitação da compra de uma bomba d'água. O pessoal responsável da cotação vai cotar e vai encaminhar direto para os fornecedores. E aí depois vai para o dono da fazenda autorizar. Mas isso geralmente é feito em fazendas de grande porte, né? Que tem escritório que faz controle de compras, essa coisa toda. Mas a gente recomenda que você coloque o e-mail da loja e o telefone do vendedor que é acostumado a atender, tá? Ó, se tiver filiais, tem uma loja aqui em Divinópolis e tem uma loja em Palmas. Tu pode cadastrar a filial, quantas filiais a loja tiver, e na hora que tu for lançar a nota fiscal, tu escolhe se a nota fiscal é da filial, se é da loja principal, conforme vir a nota fiscal. E a diferença do cadastro de fornecedores para o cadastro de clientes, funcionários, por exemplo, é que aqui, ó, a gente tem o tipo de fornecedor. Um exemplo, um funcionário, ele pode ser um fornecedor. Por que ele fornecedor aqui? Lojas que tu compra insumos, tudo é fornecedor. Por exemplo, um funcionário, todo funcionário que tu cadastrar, ele já entra automaticamente no cadastro de fornecedores. Porque algum dia, tu pode comprar alguma coisa do teu funcionário ou também tu pode vender. Então, todo mundo que tu cadastrar como um funcionário, automaticamente ele já entra no cadastro de fornecedor e de cliente. Porque um dia ele pode ter comprado um saco de milho para dar para as galinhas dele, né? E tu vai poder registrar isso como venda, então não vai ter que cadastrar ele como cliente. Ele já vai estar cadastrado, tá? Aí outra coisa, o pessoal que presta serviço,
a gente cadastra como terceirizado, tipo veterinário, agrônomo, mecânico, tu bota como terceirizado, tá? Quando tu colocar transportador, tipo de transportador, o cara que faz frete para a fazenda, o caminhoneiro, tu vai cadastrar, ele vai botar transportador. Por quê? Na hora que tu for emitir um romaneio de venda, ou tu for fazer uma nota fiscal de venda de produto, na nota fiscal vai perguntar quem é o transportador e aí o nome dos transportadores cadastrados já aparecem lá para te utilizar na nota fiscal. Se ele não tiver cadastrado, tu vai ter que cadastrar na hora, tá? E aqui, por exemplo, fornecedor tipo comissionado. Por exemplo, a fazenda tem um cara que compra gado para ele. Aí ele cadastra o cara aqui como fornecedor, bota a comissão que o cara recebe cada compra que ele vende aqui, e aí ele vai gerar uma conta a pagar para esse fornecedor aqui com a comissão que ele tem que receber. Ah, comprou 100 mil de gado, vai receber 5 mil reais de comissão. Então o sistema depois lá na frente consegue gerar uma conta a pagar para esse comprador de gado aí da fazenda, tá? Então esse é o tipo de cadastro, é o cadastro fornecedor. A única coisa que diferencia é que vocês têm que se atentar a isso aqui. Então lojas que vendem insumos, posto de gasolina, tudo vai como fornecedor, certo? Pessoal que presta serviço, veterinário, agrônomo, zootecnista, né? Pessoal de pulverização de drone, tudo bota como terceirizado, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tá difícil, tá muito complicado, vocês estão achando fácil, que ninguém vai falar nada? Estão dormindo ou estão acordados? Não, tá tranquilo, Daniel. Concordado, Daniel. É que é muita coisa, né? Você fala tudo muito rápido, então a gente vai ficando, por exemplo, não tem dinâmica, né? Porque não dá para acompanhar assim, fazendo no nosso próprio software aqui. Não, o que vai acontecer? Eu vou apresentar alguns menus para vocês, isso aqui vai ficar gravado. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão preencher, a tarefa vai ser vocês preencher os menus que a gente viu hoje. Aí as dúvidas, quando vocês forem preencher com calma, vocês vão poder reassistir o vídeo ou vocês vão poder chamar a Jeane aqui e para tirar alguma dúvida com ela que tiver na hora, entendeu? Aqui nós estamos passando no geral. Oi? Tranquilo. Tranquilo. Aqui não tem como a gente fazer essa dinâmica de preencher, senão nós vamos passar 40 horas aqui. Tá tranquilo. Mas tá bem tranquilo, Daniel. O software é bem intuitivo. Bastante. Tá. Bom, pessoal, então aqui esse é o cadastro fornecedor. Geralmente, pessoal, só para simplificar para vocês, a gente faz implantação nas fazendas e a gente faz a implantação, o primeiro encontro, a gente vai só esse menu de cadastros. Aí depois que o cliente, geralmente as nossas reuniões duram 1 hora para a gente passar esse menu de cadastro todinho e a gente deixa como tarefa o cliente preencher tudo isso. Quando ele acabar de preencher todo esse cadastro, a gente marca uma outra reunião. A gente não faz tudo de uma vez, porque senão a pessoa não dá conta, entendeu? Então a gente vai marcando, e assim, as reuniões, o ideal é que seja de 1 hora, porque senão se torna cansativo, né? A pessoa começa a ficar cansada já. Tá? Então, assim, nós vamos avançar um pouquinho mais aqui, depois eu vou parar, nós não vamos se estender muito, tá? Hoje nós vamos ir no máximo até as 8h30, a gente atrasou um pouquinho, tá? E aí depois a gente para. Aí vocês vão preencher esses cadastros, assiste o vídeo, vou mandar o link do vídeo, e as dúvidas vocês vão tirar no suporte para preencher, que tiver com referente ao cadastro. Bom, então vimos fornecedores, agora o próximo passo é clientes. Mesma coisa, pode importar aqui no botão, né? O cadastro de clientes é simples também, CPF, razão social, nome fantasia, o e-mail é obrigatório, telefone, tá? Endereço, e o restante das informações. Aqui é o seguinte, ó. Se for um cliente, pessoa jurídica, que vocês vendem para ele é consumidor. Se ele vai ser consumidor final, não. Se for, por exemplo, vou dar um exemplo do funcionário, ele não é. Vocês estão vendendo o produto para ele, mas ele não vai revender para outro. Então, ele seria consumidor final, certo? Aqui, ó, consumidor do final não, contribuinte sim. Se ele for consumidor final, ele é sim, e aqui contribuinte não, tá? Porque se essa configuração estiver errada, não vai ser o caso de vocês, mas eu vou explicar. Lá na hora de emitir nota fiscal,
Se ele tiver como consumidor final, sim, não vai permitir emitir uma... vai dar problema na hora da emissão da nota fiscal lá, para o cliente, tá? Porque ele tem que ser nota fiscal de venda, vai ter que ser, ele tem que estar como consumidor final, ou tem que estar como não aqui, e contribuinte sim. Beleza? Aliás, desculpa, ele pode ser consumidor final ou não. Se ele for pessoa jurídica, ele é não. Se ele for CPF, ele pode ser consumidor final. Mas aí ele pode, se não tiver marcado contribuinte como sim, não consegue emitir nota fiscal para ele, tá? No caso de você, você não está emitindo nota fiscal, mas já fica essa explicação aí para vocês. Bom, então já vimos o cadastro de cliente. Usuários, eu já falei para vocês, né, assim, vocês podem criar acesso para pessoas externas. Então, por exemplo, no caso, se o fazendeiro fosse o contratante e ele quer criar um usuário para um agrônomo que dá assistência na fazenda, ele pode vir aqui, cadastra o cara aqui, cria uma senha, um usuário e senha e dá acesso a ele e cria um perfil aqui. Vai lá no perfil, né? Cria um perfil agrônomo. E aí tu deixa ele acessar só aquilo que tu quer. E tu coloca as fazendas, ó. Se tivesse o produtor rural tivesse 5 fazendas aqui, ele colocava a fazenda aqui, ó, e adicionando as fazendas que ele queria que esse agrônomo acessasse para dar assistência técnica, dar recomendações, acessar a parte de agricultura ou pecuária, seja o que for, entendeu? Então, o usuário, o menu usuário, tu pode criar usuário, além dos teus funcionários, né, que tu pode criar usuários para pessoas externas que prestam serviço para ti, que te dão assistência técnica, como proprietário da fazenda, tá? Ok? Aqui, então, nós temos em pessoas proprietário, funcionários, fornecedores, clientes, usuários e autorizadores. O que é autorizadores aqui, pessoal? Autorizadores é o pessoal que vai autorizar as compras lá nos suprimentos que eu falei para vocês, ó. Se vocês não forem utilizar suprimentos, não precisa cadastrar autorizador, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. O autorizador é o seguinte, eu venho aqui, vou adicionar novo, vou editar esse aqui, ó. Esse aqui é um gerente da fazenda, por exemplo, e aqui o dono da fazenda, só quem cadastra autorizador é o dono, tá? Então, assim, o dono da fazenda vem aqui, ó, o gerente autoriza compras até 10 mil. Acima de 10 mil, ele não pode autorizar, só quem autoriza é o dono. Então, todas as compras que chegar, solicitação de compra de insumos acima de 10 mil, não é permitido o gerente autorizar. E aí, aqui, ó, tu configura quantas cotações o mínimo o dono da fazenda exija para que ele possa autorizar uma compra, né? Ah, tem que cotar no mínimo com 3 empresas, tem que cotar no mínimo com 2 empresas para eu poder comparar qual o melhor preço, entendeu? E aí, aqui, se tiver mais fazendas, tu pode escolher, botar aqui as fazendas que tu quer que... Às vezes, esse gerente aqui, o dono tem 4, 5 fazendas e ele gerencia todas. Aí tu marca aqui, tá? No caso de vocês, eu acho que não vai ser utilizado isso, né? Tá? Bom, então acabamos o menu. Dentro do cadastro, nós já vimos centro de custo, já vimos fazenda, já vimos safra, já vimos todo o menu de pessoas, né? E agora a gente vai entrar no cadastro de produtos, tá? Aqui no caso, se vocês, não vai ser o caso de vocês, se fosse plantar culturas aqui, se tiver algum caso de integração lavoura e pecuária, vocês têm que cadastra a soja, por exemplo, né? E aí aqui, ó, tu cadastra a soja e aqui tu cadastra as variedades de soja. Tu vem aqui, adiciona, vou botar aqui feijão, por exemplo. Se eu botar feijão aqui, ativo, salvei, ele aparece aqui como cultura cadastrada, mas tá vendo que o feijão não tem a setinha, ó. Aí eu venho aqui em feijão e vou adicionar as variedades de feijão, que eu posso ter o feijão carioca, posso ter o feijão trepapau, né? E aí depois eu vou controlar essas culturas individualmente por variedade, tá? Isso pode ser feito.
se tiver questão de agricultura, tá? No caso de vocês aí, não foi habilitado o módulo agricultura. Talvez nem esteja aparecendo isso aqui para vocês porque aí o perfil de pecuária não aparece, eu acho, aqui essa cultura e variedade. Bom, o próximo passo seria produtos, né? O sistema, ele já traz uma base de produtos cadastrados, de 5 mil e poucos produtos, tá? Que é para facilitar o processo de lançamento de contas. Na hora que vai pagar, o produto já está cadastrado, ele não precisa cadastrar. Agora, se ele for cadastrar um produto que não tenha, né? Ele pode vir aqui, tá? Mesma coisa, ele pode importar uma lista de produtos completa, ou ele pode cadastrar produto a produto, tá? Como é que funciona o cadastro do produto? O cadastro do produto, depois eu vou mostrar mais na frente para vocês, o sistema, se vocês cadastrarem o certificado A1 do CPF, aquele certificado digital A1 no sistema aqui, o sistema vai buscar automático todas as notas fiscais que o produtor rural comprar no CPF dele, tá? E aí, quando ele busca automático, ele já cadastra o produto automático. Agora, se eu for cadastrar um produto normal, eu vou botar aqui, por exemplo, diesel, né? Não, vou botar aqui só como exemplo aqui. Vou cadastrar soja. Fosse cadastrar soja. Aí o NCM é Nomenclatura de Comercialização do Mercosul. Esse código é obrigatório em todo produto. Quando tu vai emitir uma nota fiscal de venda, tu tem que falar o NCM do produto, senão não emite a nota. A gente já foi pedido, né? Já está na fila, nós vamos tirar essa obrigatoriedade daqui, mas o produto que não tiver, não emite nota. Então, eu vou botar aqui soja, ó, já tem um código, ó. Isso aqui já vem lá Isso aqui já busca automático, que esse aqui é a numeração da soja. E aí, aqui, pessoal, que é uma coisa importante, ó. Lá naquele painel de controle, eu não mostrei para vocês que o sistema permite controlar em 2 unidades de medida, caixa e quilo, seja o que for. É aqui que tu define, ó. Tu pode controlar a soja, eu quero controlar a soja em quilo e quero controlar em saca. Então, a primeira unidade vai ser quilo, tá? E a segunda unidade que eu quero controlar é saca. As unidades já estão todas cadastradas aqui, é só tu digitar aqui que ela aparece, tá? Se tiver alguma que não esteja cadastrada, depois vocês podem pedir que a gente cadastre. Eu acho até que tem aqui um local que tem onde vocês cadastrarem. Não, acho que não tem, não. Bom, e aí, pessoal, se eu vou controlar... Daniel, quando você sobe a nota fiscal pelo XML, ele já busca o NCM e tudo, né? Busca. Tranquilo. Busca automático. Tá. Aí, ó, pessoal, aqui, por exemplo, ó, se eu cadastrei primeira unidade quilo, isso aqui é muito importante, ó, primeira unidade quilo e a segunda saca, eu tenho que fazer o fator de conversão. E onde é que eu faço o fator de conversão? É aqui nesse tipo, ó. Tem 2 tipos de conversão: multiplica e divide, certo? E aqui tem a explicaçãozinha para vocês não se confundir, ó. E um exemplo. Olha, Jane, por que não abriu? Acho que é a minha internet aqui. Só um pouquinho, pessoal. Vou ver aqui no meu também. Hã? Vou ver aqui no sistema, só para Vê se o teu tá abrindo aí, já. Deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui. Só um pouquinho. Não tá abrindo, já. Tem que ver aí. Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui. Não tá abrindo, não. Mas tudo bem, vou mostrar para vocês aqui. São Lucas. Aqui é o seguinte, tem um aviso, tem uma telinha, quando tu clica nesse izinho aqui, que ela vai abrir, e ela explica para vocês, multiplica. Quando for da maior, a primeira unidade for maior e a segunda for menor, tu multiplica. Então, qual é o fator de conversão? Se a saca é 60 quilos, tu vai botar 60.
Então, quer dizer, né? Agora, se eu for da menor unidade para maior, eu vou escolher divide, tá? Então, assim, porque 60 quilos, uma saca de 60 quilos tem, uma saca tem quantos quilos? 60 quilos. Então, esse é o fator de conversão. Aí, quando o sistema gerar os relatórios, ele vai gerar relatórios para vocês, tanto em sacas como em quilos produzidos, tá? Anotou aí, Jane, para eles verificar isso aqui amanhã? Anotei sim. Tá. Aí, outro detalhe importante, pessoal, aqui do produto é o seguinte: o cadastro de produtos, ele é um cadastro único, tanto de produto que eu compro, de insumos, como de produtos que eu produzo para comercializar, para vender. E onde é que eu separo esses produtos, Daniel? É aqui, ó, no grupo, ó. Existem grupos de produtos e de insumos. Aqui tem o grupo de insumos agrícolas, de insumos gerais, insumos pecuária, insumos para ração, máquinas e equipamentos e produção. Produção é o que eu produzo para vender. No caso, a soja é um produto que eu produzo para vender, então ele é do grupo produção. Qual é a categoria? Grãos produzidos. Qual é a classe? Grãos produzidos, tá? E aqui, ó, poderia colocar a variedade da soja se eu quisesse, que eu cadastrei lá em cima, né? Agora, por exemplo, se fosse um insumo agrícola, eu clico aqui, ó, insumo agrícola, aí a categoria tem corretivo, que aí é calcário, é gesso, né? Tem defensivos, se eu botar corretivos aqui, ó, calcário e gesso. Se eu botar defensivos, vai abrir aqui, ó, adjuvantes agrícolas, formicida, fungicida, herbicida. Aí vocês vão escolher qual é a classe, tá? Se eu botar fertilizantes agrícolas, vai vir aqui adubo foliar, adubo orgânico. Se eu botar insumos diversos, aí vai vir outros insumos. Plantio, inoculante, micronutrientes, mudas e sementes, tá? Agora, se eu botar aqui, ó, pecuária, vai vir aqui as categorias: nutrição animal, produtos diversos, reprodução e sanidade. Se eu botar nutrição, tem os grupos aqui, ó: núcleo de suplementação, outros suplementos proteicos energéticos, ração comercial e sal mineral, tá? Se eu botar aqui produtos diversos, aí tem outros produtos. Aí, se eu botar reprodução animal, vai vir aqui fármacos, hormônios, identificação de animais, implantes intravaginais, outros insumos de reprodução, sêmen, tá? E sanidade animal, antibióticos, carrapaticida, outros medicamentos, vacinas e vermífugos, tá? Então, todo produto que vocês forem cadastrar, vocês têm que colocar eles no grupo certo. O que é isso aqui? É como se a gente estivesse separando os produtos dentro do estoque por seções. Você tem que imaginar como se fosse um armazém com várias prateleiras com produtos tudo organizadinho, separado, tá? Então, esse é o cadastro de produto, né? Os itens obrigatórios são esses que estão com asterisco, tá? Aqui, todo produto que vocês querem utilizar, controla estoque, sempre vocês vão marcar sim, porque o produto que vocês colocar que não quer controlar estoque, ele não entra no estoque, tá? Então, tudo que quiser que entre no estoque, tem que marcar sim. E outro detalhe importante é o seguinte: se vocês quiserem que o sistema avise quando, assim, é tipo sal mineral. Aí eu quero que sempre tenha 1.000 quilos de sal mineral em estoque. Aí, quando chegar naqueles 1.000 quilos, se botar estoque mínimo 1.000, detalhe, o estoque mínimo, pessoal, ele é sempre em cima da primeira unidade, tá? Se tu botar a primeira unidade saco, aqui tu tem que botar 50 sacos, entendeu? Se tu tivesse botado aqui em cima, se a primeira unidade é quilos, tu bota 50 sacos de 30 quilos, vai dar 1.500 quilos, né? Aí tu bota aqui em quilos, tá? Porque aí o sistema ele vai te avisar quando chegar, tu for usar o produto. O vaqueiro chega lá no pasto, no celular dele, ele vai botar um saco de sal mineral dentro do coxo e o sal tiver abaixo chegar no estoque mínimo, vai dar uma mensagem para ele: sal mineral abaixo do estoque mínimo. Vai deixar ele aplicar tudo, mas aquilo é uma mensagem para ele saber que ele tem que solicitar comprar mais sal mineral, tá? Beleza? Aqui é outro detalhe, ó. Se controla lote sim ou não. Controla lote sim ou não. O que é?
Se tu botar que controla lote sim, o sistema ele vai colocar para ti, na hora que tu for usar o produto, ele vai botar para te usar primeiro o produto que vai vencer primeiro, com validade mais antiga, entendeu? Se tu botar que não controla lote, ele não vai controlar essa validade, tá bem? Outro fato importante, outro negócio importante aqui. O sistema, conforme tu vai comprando produtos, tu comprou sal mineral hoje a R$ 50 a saca. Aí tu comprou 100 sacos. O preço médio do saco é R$ 50. Aí daqui a 60 dias tu comprou mais 100 sacos e pagou R$ 60. O sistema automaticamente ele vai calculando o preço médio do saco. Por que ele faz isso? Porque quando for fazer o custo de produção, ele vai usar o preço médio do produto. Ele vai usar o preço médio do produto. Deixa eu ver aqui. Preço médio do produto, beleza? E esse valor de referência aqui, vocês não... no caso, seria os R$ 50 da compra do saco, mas não precisa preencher, eu coloco a 0, tá? E outra coisa importante é isso aqui, ó. Apontamento sim ou não. Se vocês colocar aqui não permite apontamento, ele não vai aparecer para o vaqueiro usar, apontar, usar lá na hora de aplicar no coxo. Por que a gente tem isso aqui? Porque não faz sentido. Por exemplo, tu comprou material de escritório, comprou uma resma de papel Chamex lá, comprou caneta, comprou fita, produtos que não são utilizados no campo, que é só no escritório. Tu não vai apontar na lavoura, tu não vai apontar no pasto, tu não vai aplicar no animal. Então, esses produtos, tu coloca como não. Que aí, quando tu for fazer um apontamento, que depois eu vou explicar isso para vocês lá embaixo, aqui na agricultura e na pecuária, ele não vai ficar aparecendo na lista para o vaqueiro lá usar, porque senão a lista de produtos fica muito grande, entendeu? Então, vocês marcam somente os que... sal mineral ele vai usar, adubo ele vai usar. Então, assim, os que forem usar lá na operação, aí marca assim, certo? Outra coisa. Aqui, ó. Por exemplo, tu comprou um trator novo. Um exemplo, tu comprou uma nota fiscal de um trator e tu vai dar entrada nessa nota. A hora que tu baixar a nota da Cefaz, a nota já vem automática para cá, tu já tem que marcar, tu marca assim e o sistema já vai adicionar, já vai abrir a tela do inventário para te cadastrar, e a tela do inventário é aqui em bens ativos, ó. Inventário de máquinas e equipamentos, ó. Aí vai cadastrar no inventário para depois poder calcular as depreciações dos bens. Vai entrar no custo de produção depois, tá? E aqui, pessoal, é o seguinte, não é o caso de vocês, mas eu vou mostrar para vocês aqui a questão da emissão de nota fiscal. Todo produto que tu produz, que tu quer emitir nota fiscal no sistema... Oi, alguém falou alguma coisa? Todo produto que tu produz, que tu quer vender nota fiscal, tu tem que marcar assim, ó, soja, eu produzo soja e eu vendo soja. Então, eu tenho que marcar sim para eu poder emitir nota fiscal. Quando eu marco sim, vai habilitar esses outros campos aqui, certo? Que isso aqui tem que ser preenchido com o contador, tá? Então, nós nem vamos falar sobre isso aqui. Então, se o cliente de vocês, no caso, aqui no Tocantins, produtor rural CPF, não consegue emitir nota fiscal de CPF. Tem que emitir lá na Cefaz, nota avulsa, né? Tem que ir lá na Cefaz emitir. Mas se a fazenda for CNPJ, ele consegue emitir aqui no sistema. E aí, quem vai fazer essas configurações da tributação é o contador, tá? Então, isso aqui... eu quero emitir nota no sistema. Beleza. Tem que falar com o contador para ele ajudar a configurar a tributação. Então, os produtos vai deixar a marca não, desabilitou, é só salvar, tá? Então, esse aqui é o cadastro de produtos, tá? Provavelmente vocês vão ter dúvidas depois na hora de cadastrar o produto, mas aí só chamar a Jane aí no suporte, aí o Bernardo,
o Luca, que eles ajudam vocês, tá? Cadastro, produtos, né? Depois de cadastrar os produtos, só vou olhar com você. Só vamos ir até estoque inicial aqui hoje, pessoal, que já está quase 8h30, tá? Cadastrei produto. Próximo passo, Daniel. Cadastrar os armazéns da fazenda. Toda fazenda, ela precisa ter no mínimo 2 armazéns. O que é armazém? É o galpão da fazenda. Porque tudo que tu comprar, o sistema vai perguntar em que armazém que tu vai colocar. Seria onde tu vai estocar o produto. Então, eu posso ter armazém, tipo o galpão da fazenda, onde eu guardo sal mineral, eu guardo adubo, eu posso ter um armazém de insumos, e aí a gente costuma fazer assim, ó, AZM 001, por exemplo, galpão ou armazém de insumos, né? Vai escrever aqui e vai salvar. Aí aqui é importante, ó, se ele for um armazém de insumos, oi. Essa nomenclatura é pré-definida por vocês Não. ou como é que é? É o Não, Bel? isso é o produtor que define, né? E a gente costuma, ele poderia botar só a sigla, a gente usa isso aqui como abreviatura de armazém, né? AZM. Ah, tá. Uhum. Então ele pode ter assim 2, 3 armazéns, porque aqui também pode ser cadastrado silos de armazenamento de grãos, tanto tá. silo de armazenamento de grãos próprio, como silo de armazenamento de grãos de terceiro. Ele vai colher uma soja e vai mandar para um armazém de terceiro. Ele registra aqui, conforme a soja vai saindo, ele consegue saber o que ele tem de estoque lá no armazém do terceiro. Certo. E uma coisa que o pessoal da Embrapa vai usar, aqui, ó, vocês podem cadastrar os silos. Mesmo que seja silo, tipo silo trincheira, ou seja silo de superfície, tu pode cadastrar o silo aqui, silo 01. E aí, conforme tu tá colhendo a silagem, tu vai informar em qual silo tá indo essa silagem. Aí tu vai ter depois o estoque de silagem. E aí, conforme tu vai servir essa silagem no coxo, o sistema vai dando baixa no estoque de silagem, entendeu? Ah, Então, legal. então é importante vocês cadastrar aqui os armazéns. E aí, ó, por exemplo, se for um silo, vai botar aqui silo 01, né? E aí tu vai botar aqui, ó, estoque de produção, sim. O que tu vai guardar, o que tu produz, tem que estar marcado sim. O que é estoque de insumos é marcado não. Tá certo? E aí toda fazenda, ela tem que ter no mínimo um armazém de insumo e um armazém de produção, tá? E também a gente recomenda ter um tanque de combustível. Mesmo que o cara não seja uma fazenda muito grande, mas ele tem lá aqueles tambor que ele leva lá no posto de combustível e compra lá 1.000 litros de óleo, 1.500 litros. Então, tu registra ele aqui, ó, tanque de combustível. Aí, quando tu compra óleo diesel no posto, vai emitir a nota fiscal. A hora que tu lançar a nota fiscal, que tu for botar o óleo diesel no estoque, o sistema vai perguntar em que armazém tu vai colocar o óleo diesel. Aí tu vai ter lá, tanque de combustível. Aí, quando tu for abastecer o trator, ele vai perguntar de onde é que tu vai tirar o óleo diesel. Aí tu vai lá, seleciona o armazém, ele vai te trazer o estoque de óleo. Aí tu abasteceu 100 litros no trator, ele vai dar baixa no estoque. E aí tu vai controlando os estoques dos produtos e dos insumos. Entendeu? Então a recomendação é o quê? Sempre no mínimo um armazém de insumos, um armazém de produção e um tanque de combustível para estocar óleo diesel. No caso de fazendas de pecuária, eu recomendo, se te fazer silagem, eu recomendo criar também aí os silos, né? Aí pode criar 1, 2, 3, e aí isso aqui é conforme a necessidade de vocês, né? Chegou lá na fazenda, fez um silo, aí encheu aquele silo, fechou, vai criar um outro silo, entra aqui em armazém, cadastra um segundo silo e começa a depositar, colher a silagem e botar naquele silo. Fechou ele, cadastra outro. Aí aqueles silos vão ficar disponíveis para vocês usar no estoque depois, tá? Bom, cadastrou os armazéns, pessoal. Próximo passo, cadastrei produto, cadastrei armazém. O que eu tenho que fazer agora? Toda fazenda que vocês começar a implantar o sistema, vocês vão chegar lá, ela já tem um monte de estoque. O cara tem 50 sacos de sal, o cara tem vermífugo, ele tem um monte de coisa na fazenda. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ir lá no galpão dele e fazer um levantamento do estoque que ele tem na fazenda. E aí,
vocês vão adicionar esse estoque. Vem aqui, ó, para que esses produtos que ele já tem na fazenda fique disponível para ele usar no sistema. Então, o produto tem que estar cadastrado. Chegou lá no cara, o cara tem... Deixa eu ver se aqui tem... Deixa eu ver aqui. Chegou lá, o cara tem 5 filtros de óleo diesel no galpão lá. Aí tu vai escolher o produto, vou guardar no armazém de produtos. Aí tu vai lá, coloca aqui 5 filtros, né? Bota o valor desse filtro. Tá vendo que o sistema já trouxe o preço médio do filtro aqui, ó? Mas tu pode mudar ele aqui, tu apaga e bota o preço que tu quiser colocar. Aqui tem esse monte de casa no valor unitário, porque combustível, por exemplo, né, pessoal, usa-se 3 casas depois da vírgula. E se tu não botar as 3 casas, não bate o valor correto lá depois, tá? Aí, o que o sistema, a hora que tu salvou aqui, botou o preço unitário, vou dar aqui 1,50, né? Ele vai ter que calcular o valor total do estoque e aí tu vai salvar, esse produto vai ficar disponível. A hora que ele quiser fazer uma manutenção na caminhonete, ele vai lá no estoque, busca esse filtro, coloca e depois esse filtro vai constar na ficha da caminhonete que foi feita a manutenção no custo da caminhonete, lá na frente. Não sei se vocês vão usar isso, mas tem, vai ficar também para... Então, depois de cadastrar produto em armazém, o próximo passo é vocês cadastrar os estoques. Pessoal, vamos parar por aqui para não ficar muito cansativo, tá? Então, o que nós temos agora de tarefa? Nós vamos, vocês aí na fazenda que vocês vão implantar, vocês vão fazer o quê? Vão fazer todos esses passos que a gente fez até produtos. E aí, depois que vocês fizerem isso, nós vamos fazer o nosso próximo encontro, tá? Aí, o próximo encontro, a gente vai fazer o quê? Vamos tratar do financeiro, dos fiscais, né? Um inventário, certo? E aí, eu vou só mostrar uma coisa para vocês aqui, para vocês entenderem como é que funciona, rapidinho, ó, tá? Por exemplo, depois que tiver tudo funcionando, tiver com o certificado A1 instalado no sistema do produtor rural, por exemplo, o produtor rural comprou um produto, vocês vão vir aqui no estoque, ó, documentos fiscais recebidos. É só vir aqui no estoque, buscar documentos fiscais, aí você seleciona o produtor rural lá, né? E aí, ó, consulta aqui, ó. Quando vocês consultar, isso aqui só funciona se o certificado A1 dele tiver instalado no sistema. Aí vem aqui consultar, ó. Aí tu consulta, ó, o sistema buscou lá na Cefaz as notas. Aí eu dou OK. Todas as notas que ele comprou veio para cá para o sistema, ó, automático da Cefaz. Aí as notas vêm sem manifestação, baixou da Cefaz. Se vocês, o que vocês vão fazer? Clica aqui no status, manifestar. Quando vocês dão confirmação para a Cefaz, manifesta, essa barrinha muda para confirmada a nota, que vocês reconhecem, que o produtor reconhece que ele comprou aquele produto. Por que tem isso aqui? Porque alguém pode comprar na inscrição estadual do produtor. Isso acontece muitas vezes. O cara chega numa loja lá, o cara não tem nota, não tem inscrição estadual, a loja vende no nome do produtor rural. Quando vocês confirmam a nota, automaticamente o sistema, a nota do produto já baixa aqui para o sistema e já fica no sistema e não sai mais. Essa nota vai estar sempre aqui para o produtor. E a mesma coisa, o XML da nota está aqui. E tu tá vendo aqui, ó, vocês estão vendo que quando eu manifestei, só tinha o botão manifestar. A hora que eu confirmei a nota, habilitou o botão da nota, que é o PDF da nota, que eu posso baixar a hora que eu quiser, sempre vai estar aqui, não vai sumir daqui, e o XML da nota. Aí o que eu vou fazer? Daqui mesmo, eu clico nesse botão lançar nota. Ó. Aí o sistema faz o quê? Ele já traz a nota preenchida, ó, tudo preenchido. É só vocês escolher aqui, ó, por exemplo, isso aqui é adubo. Eu vou escolher aqui a conta do plano de contas que eu vou colocar e eu vou botar que esse adubo aqui é para pecuária de corte. E aí salvo e automaticamente o sistema já cadastrou o produto lá no estoque, já deu entrada, tudo automático, para facilitar as informações, entendeu?
Aí vocês só vão preencher aqui a data de entrega, né? Alguns outros itens que faltam. E, por exemplo, se esse produto é um produto novo, ó, engate do trator aqui, ó, e esse produto não está no estoque de vocês, não está cadastrado ainda, vocês podem clicar aqui, ó, e aí vai abrir a tela, aquela do produto lá, e vocês terminam de preencher ela. E já coloca no grupo que vocês quiserem, entendeu? Porque ele vai. Quando vocês carregam uma nota automática, a nota não traz grupo, né? Você sempre é bom editar lá e colocar no grupo certo. Aí a categoria, né? Preencher. Se não quiser preencher, ele vai jogar tudo em insumos agrícolas. Agora, o bom é que edite ali, né? E preencha. Então, isso aqui, pessoal, e a hora que tu salvar aqui, essa nota, automaticamente, ela já vem para o financeiro por contas a pagar. Então, é completamente automatizado o processo financeiro, tá? Do sistema. Ele busca a nota automática na Cefaz, ele dá a entrada da nota automática no estoque, ele já cadastra o produto, ele já cadastra o fornecedor se é novo, e já gera contas a pagar, isso já vai aparecer no fluxo de caixa, né? Então, assim, no começo é um pouquinho mais chatinho, assim, né? Que a gente tem que preencher todos esses cadastros, mas depois que isso aqui tudo tiver preenchido, a facilidade de entrada de dados no sistema é muito grande, porque facilita. Então, por exemplo, o produtor rural que vocês atendem, é só ele comprar tudo com nota fiscal, não tem problema nenhum, já vem tudo automático para o sistema, não tem que ficar pedindo nota para o produtor rural. Tá bom, pessoal? Vamos ficar por aqui hoje, né? Que a gente já é 8h39, né? O que vocês estão, assim, agora eu quero feedback de vocês aí, antes da gente finalizar, para que a gente possa estar melhorando no outro encontro nosso, né? A gente faz assim, a nossa metodologia é em encontros de 1 hora para poder não passar muito conteúdo de uma vez. E sempre a gente faz assim com o cliente. Reunir 1 hora, eu estou fazendo com vocês aqui do jeito que eu faço quando a gente vai implantar numa fazenda. Então, reunir 1 hora com o cliente, quem reúne é a Giane, né? Ela reúne com o cliente, passa essas tarefas, e aí ela combina assim: quantos dias o senhor precisa para fazer esses cadastros que eu lhe expliquei aqui? 5 dias. Então, ela vai lá na agenda dela. Então, a nossa próxima reunião pode ser dia tal, aí já deixa agendado. E aí, durante esse período de intervalo, ela vai mantendo mensagem com ele. E aí, o senhor já conseguiu cadastrar para estimular a pessoa para que ele não pare no meio do caminho, né? Aí a pessoa, não, tá ok. Então aí a próxima reunião, aí avança, vai avançando. Até que vai chegar um momento que geralmente a gente demora, são de 4 a 5 reuniões, dependendo do andamento do produtor rural, tá? Da facilidade dele com informática, né? Para ele poder utilizar. Com 5 encontros, o programa está configurado, tudo prontinho para ele usar. E aí o restante vai ser dúvidas do dia a dia. Às vezes ele vai lançar uma nota, tem uma duvidazinha ali, ele chama a Giane, né, no suporte. Ele quer um relatório que ele não sabe onde é que está e vai chamar e a Giane vai mostrar onde é que ele gera o relatório. E são coisas do dia a dia, tá? Ok, pessoal? Bom, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Vamos aí, falar um feedback aí, como é que foi, o que a gente precisa melhorar na próxima aí, se tá ok do jeito que eu estou explicando. Eu achei tranquilo, Zé Daniel, com relação à fala aí. Isso é muita informação porque é cadastro, isso é normal. Depois é só preenchimento, fica tranquilo. Eu acho que conforme você vai fazendo, né, Marcione, vai fluindo. E aí o segundo, o terceiro já fica muito fácil. Cadastrou, o sistema flui automaticamente, né? E ele é bastante intuitivo. Parabéns. Muito mesmo, muito tranquilo. Muito tranquilo. Cláudio, alguma observação aí, Cláudio? Sérgio? Não, a minha internet está muito ruim. Eu depois vou falar com a Giane lá, porque o meu não dá, tem umas telas ali que não estão dando certo, mas depois eu falo com ela sem problema, não vou tomar o tempo de todo mundo aqui não, depois eu vejo lá. O restante é como diz a senhora aí, é tudo muito intuitivo, você vai fazendo, é tranquilo. Não, beleza então, pessoal. Obrigado aí, então, vamos lá. Quantos dias vocês acham que precisa aí para a gente poder marcar o nosso próximo encontro?
Isso depende da sua disponibilidade aí também, né? Não, a minha disponibilidade é das 18h30 para frente, durante a noite, claro, que tem dias que eu tenho reunião, né? Mas assim, a gente precisa de uma semana, Daniel, aí nós vamos passar para a outra semana, eu vejo a minha disponibilidade de agenda, entendeu? Tá. Hoje é dia 3, vamos lá. Eu acho que é melhor na semana que vem já, né? É dia 3, deixa eu pegar aqui meu celular que eu já vou te dizer, a semana que vem, vou olhar minha agenda do celular aqui, só um minuto. Hoje é dia 3, né? Semana que vem eu tenho uma capacitação com o pessoal da SEAG de 8, 9 e 10. Dia 11 eu teria disponibilidade. Dia 11 à noite, às 19 horas. Pode ser. Pode ser? Eu não vou estar aqui, eu vou estar viajando, mas vou estar lá por Dianópolis, aí eu consigo fazer do hotel com vocês. Tá? Então podemos deixar pré-agendado dia 11, já vou até colocar aqui então, na minha agenda. Mesmo horário, pode ser? 19? Pode ser, pode ser. Tá, beleza então. Pessoal, obrigado aí, até a próxima. Aí no dia 11 eu mando o link, período da tarde eu mando o link para vocês, tá? E aí dúvidas que vocês tiverem, vocês podem chamar no suporte, ou como a gente tem um grupo, tu tá no grupo, Giane? Da Embrapa? Tô sim. Aí De pode corte perguntar. é Daniel. Hã? Embrapa Corte. Tem Seria esse? o grupo de validação, acho que é validação, vou ter que colocar lá. E aí é o seguinte, é melhor até que nós joguem as dúvidas todas lá no grupo, que aí às vezes ajuda os outros, entendeu? Uma dúvida que tu tem é a mesma que a pessoa tem e diminui, em vez de a gente mandar no suporte, manda no grupo de trabalho nosso. Tá bom? Show. Pessoal, muito obrigado aí, então. Até a próxima. Até mais. Tchauzinho. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.